comecei a caminhada com o pastor Eduardo. E eu costumo dizer assim que nós fomos filhos forjados no fogo. Não falando de mim, não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Mas eu acredito que até aqui ele nos sustentou. E o pastor Eduardo foi muito usado por Deus na minha vida, na vida do Cris, da Rafa, do meu esposo, né, do irmão Melo, da irmã Josi, da irmã Antonieta, que são os mais antiguinhos aqui, por isso que eu estou citando eles. E nos ensinou princípios que nos fez permanecer até aqui. E hoje, eu tenho me deparado com uma geração que tem sido levada por qualquer vento de doutrina estranha, de espíritos enganadores, ou até mesmo por dificuldades, coisas que pessoais, barreiras pessoais, coisas da sua alma que não tem conseguido ir mais profundo em Deus. E eu te pergunto, por que, irmãos? Deus ama mais um filho do que o outro? Deus dá mais o Espírito Santo para um do que para outro? Você acha que o problema é Deus? O que você acha que está faltando para essa geração, para essas pessoas que elas não se firmam na presença de Deus, não se firmam na palavra de Deus, não conseguem fazer, querem atualizar a Bíblia, querem acabar com ela, por não se enquadrarem dentro dela? Por quê, irmãos? Porque a Bíblia, ela não é para ser entendida com a tua mente natural. Você precisa do Espírito Santo para te conduzir em cada palavra, em cada versículo. Amém? Há algum tempo atrás, irmãos, eu fui batizada no Espírito Santo no meu quarto. No meu quarto. O meu pastor queria me batizar. E eu não me achava digna. Como muitos de vocês hoje não se acham dignos. Eu estava no banheiro agora. E tinha um irmão no banheiro do lado. Eu não sei quem é esse irmão. Eu não saí antes para não ver quem era. E ele pedia, ele estava orando e ele pedia para que o Senhor sustentasse ele. E eu quero dizer para ti, irmão, ele vai te sustentar. Assim como ele me sustentou um dia, ele vai te sustentar. Coloca as tuas forças nele. Isso mesmo. Pede para que ele te sustente. Peça. Clame a ele. E eu dizia para o meu pastor: pastor, eu não vou me batizar, porque eu ainda não estou pronta. Porque eu era casado, meu marido não estava na igreja, e eu estava em fornicação. E eu tinha consciência disso. Isso há 14 anos atrás. A Esté fez 13? E uma noite eu estava em casa, orando, clamando, buscando. Irmãos, eu provei. Eu não falei em outro idiomas, para não dizer, né, como Pentecostes. Mas veio como se uma bola de fogo.
e estourou sobre a minha cabeça. E eu comecei a falar em línguas estranhas e eu não parava. E eu não parava e eu não me levantava. E o meu filho mais velho era pequeno, sentado com o olho arregalado em cima da cama. A minha sogra veio, que ela é minha vizinha, mora do lado. Bateu na porta, eu não conseguia abrir. E eu pensava, porque a minha mente natural ainda estava ali, né? E eu pensava, meu Deus, vai dizer que eu estou louca? Foi para a igreja, ficou louca. Porque, irmão, eu falava em línguas, falava, não parava. E as minhas pernas não me obedeciam, como eu estava no chão, eu fiquei. Aí o meu menino foi, abriu a porta. Ela já conhecia um pouquinho, porque ela pertencia à Assembleia de Deus. Aí ela veio até meu quarto, me olhou no chão. Eu lembro dela olhando assim, o que foi? Daí eu disse, eu fui batizada no Espírito Santo e não consigo me mexer. Aí ela começou a chorar, começou a rir. Ai, é assim mesmo, daqui a pouco passa. E foi embora. E aquela noite ele me dizia, você é digna. Você está pronta. E eu fui, falei para o meu pastor, logo em seguida me batizei. Sempre em dependência do Espírito Santo. Que o meu marido ainda não era convertido. Eu casei. Ele não vinha na igreja. Eu casei em casa. O pastor foi lá com outros irmãos, fizeram o casamento. Mas sempre na dependência do Espírito Santo e orando, pedindo direção. Um dia o Espírito Santo me deu uma direção de como orar pelo meu marido. E eu comecei a orar pelo meu marido na direção do Espírito Santo. E hoje ele está aqui. 2 anos depois que eu estava na igreja, ele também, né, começou a vida dele com Deus. E é assim, irmãos, que Deus faz. Ele vai te dar uma direção também de como orar pelaquela situação que você não está sabendo lidar. Mas você precisa entregar essa situação para Ele. Ele não é um visitante. Ele não quer ser um visitante na tua vida. Ele quer ser o dono da tua existência. Desde então, irmãos, a minha caminhada ela não tem sido fácil. Mas eu vou dizer para você, nem um dia desses 14 anos eu retrocedi. Não pela minha força, mas porque lá atrás eu coloquei em primeiro lugar o Espírito Santo. Um dia eu cheguei em casa, meu irmão, as minhas roupas estavam todas jogadas do lado de fora. Todas. Porque meu marido não queria que eu viesse para a igreja. Eu fui lá, catei tudo, botei para dentro de novo e amém. Aí sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, hoje ela vai. Ele era na minha sogra, ele dizia, hoje ela vai, mas hoje ela não entra. Aí eu não era boba nem nada, né, irmãos? Ele ia pescar, na época ele era pescador. Aí eu deixava a janela, eu fechava a casa, né? Ele saía, eu fechava a casa. E as venezianas da janela eu só encostava. Aí os irmãos vinham me trazer em casa e queriam me deixar na porta de casa, esperando eu entrar pela porta. Aí eu dizia assim, não, irmão, vai embora, irmão. Vai embora, pode deixar que eu entre. Nada, eu ia pular a janela. Como é que ele ia ficar ali olhando e eu pular a janela? O que ele ia pensar? E eu fiquei ali, irmãos, perseverando, orando. Era fácil? Não. Não era fácil. Mas eu tinha uma fome. Eu tinha uma sede. Um temor. Eu só pensava em agradar Ele. Ele é o meu amor.
Amém? E Ele tem me sustentado e Ele vai te sustentar. Eu acredito, irmãos, que cada um de vocês, se vir aqui contar uma coisinha ou outra, você já teve experiências com Ele. Experiências sobrenaturais. Muitas. Ele cuida de você. Ele tem cuidado. Naquela situação que você julga ser a mais simples, a mais pequenina, Ele está lá com você. Não desacredite disso. Mas busque o Espírito Santo. Deseje ser quente. Quente. Porque nós estamos vendo uma geração simpatizante do Evangelho. A Bíblia diz que o frio, seja frio ou quente, porque o morno Deus vomita. Sabe? Essas pessoas que elas começam a vir na casa de Deus, elas começam a simpatizar com o Evangelho. Ah, isso é legal, mas não se firma, não se casa, não assume um compromisso, não faz uma aliança com Deus. Essa pessoa ela não vai permanecer no corpo muito tempo, irmão. Cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Deseje ser quente. Clame pelo Espírito Santo. Eu quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Abra no livro de Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 11. Pode pegar o versículo 10. Amém, irmãos? Lucas 11, capítulo 10. Porque a todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por um peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você já tem o Espírito Santo, irmão? Você já tem o Espírito Santo, irmão? Se você não tem, busque, irmão. Você já ora em língua, irmão? A oração em língua é uma promessa para todos. Você precisa orar em línguas. Ela é uma edificação pessoal. Você precisa orar em línguas. Busque o Espírito Santo. Busque o dom do Espírito Santo. O primeiro dom que a gente recebe quando a gente vem para a casa de Deus, você sabe qual é? Você sabe qual é? É o dom da salvação. E você sente uma paz. E você pensa, tá pronto. Tô pronto. Deus perdoa os meus pecados. Vamos que vamos. Mas você precisa de uma segunda estação na sua vida. Quer obter o selo. Ser selado com o Espírito Santo. Revestidos de poder. Porque senão você não vai terminar a sua caminhada.
Quando você chegar diante dele, cadê o teu selo? Se é ele que te capacita, se é ele que te santifica, se é ele que te mostra o caminho, não tem como você conhecer Jesus se o Espírito Santo não te revelar. Sabe o que ele disse? Se eu não for, ele não virá. Você acha mesmo que ele não é importante? Não, irmão, está tudo pronto. Está tudo aí dentro. Abre a boca e sai. Não, irmãos. Existem princípios que não podem ser quebrados. Você precisa buscar se fortalecer no Espírito Santo. A sua alma, ela tem que ser cheia, dominada pelo Espírito Santo de Deus. Para que ela não sinta vontades da carne. Porque ou ela vai se inclinar para o Espírito Santo de Deus, ou para a obra da carne. E aí, irmão? Sem fé, falando de sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é fruto de quem? Do Espírito. Nós precisamos queimar. Você precisa se deixar ser transformado. Ser transformado. Coloque a sua alma à disposição dele. E se prepare. Porque ele vai te mostrar como você está. Ele vai te mostrar como você está. Tudo aquilo que precisa sair, você vai ser levado ao seu limite. Você vai ser esmagado. Como um dia eu fui. Para as minhas vontades. Você acha que era da minha vontade estar aqui hoje? Não vou dizer para você que eu não quis fugir, não. Porque a minha carne não quer. Mas eu me rendo à vontade de Deus. Eu sei que não é por mim, é por Ele. Ninguém saiu da sua casa para me ouvir. Se você está saindo da sua casa, irmão, para me ouvir o pastor Eduardo, não estou dizendo que nós não gostamos dele, nós gostamos dele. Mas você está perdendo seu tempo. Você está perdendo o seu tempo aqui. Nós precisamos nos reunir como um corpo. Aprender no corpo. Ajudar um ao outro. Mas é lá fora. É lá fora. Que o Espírito Santo vai te usar. Para ganhar muitas almas. Muitas almas, irmãos. Mas se a gente não tiver, se nós não tivermos conectados com o alto, não tem como. Não tem como. Nós precisamos dele. Mas quando nós pedimos para que o Espírito Santo ele dirija as nossas vidas e abrimos a nossa alma para ele, para a sua maravilhosa e completa ação, ele faz infinitamente mais. Infinitamente mais, irmãos, do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós sonhamos. Tem alguma situação difícil aí, irmão? Pede direção de como orar por essa situação. Pede. Sempre antes de você começar a sua oração, consagre a sua oração a Ele, peça a Ele ajuda. Usa a minha boca. Ore em línguas. Abra a sua boca e Ele vai te encher. Ele vai derramar sobre você, a ponto de você começar a derramar na vida de outros. Aonde você for, no mercado, no posto, no teu vizinho, aonde eles te chamarem. Quando você chegar, você vai começar a entender que você não está sozinho. Você é responsável. Você não é desse lugar. Participe, deseje
está onde ele está. Amém? Vamos abrir comigo lá no livro de Efésios. Ô, irmãos, primeiro vamos abrir lá em Romanos. Romanos 8. Romanos 8, 11. Falei o versículo? Acho que não, né? Romanos 8, 11. Amém? Mas se o espírito daquele... Olha só, gente. Preste atenção nessa palavra, que ela não passe despercebida. Mas se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que habita em vós. De quem é esse espírito, irmãos? De quem é o espírito, irmãos? De quem é o espírito? É o espírito do Pai. Jesus se entregou naquela cruz, padeceu naquela cruz, para trazer o que, irmãos? Se eu não for, ele não. O espírito de quem? O espírito de quem? Do Pai. E para onde você pretende ir? Você está vindo para a igreja para ir para onde? Não é para o Pai? E negligencia Ele? E não busca Ele? Cristo em vós é a esperança da glória. Que glória? Que esperança? Esperança de um dia estar no Pai. De ser salvo. De estar com Ele. Você já está salvo aqui, irmãos. O Pai habita em nós. O Espírito do Pai, né? Habita em nós. Veja. Veja. Como que nós podemos pensar em negligenciar Ele e dizer que Ele não é suficiente? Se Jesus ao tempo todo disse: busca, pede, eu vou para que Ele venha, para que vocês possam um dia estar com o Pai. O Pai já está te sondando, irmão. O Pai já te conhece. Agora vamos lá em Efésios, irmãos. Cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você tem escutado na internet. Ei, você pode beber da fonte. Não estou dizendo que você não deve ouvir. Mas aquele que bebe da fonte, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que é firmado na palavra, ele não é enganado, não é levado por qualquer palavra que escuta, por qualquer doutrina estranha que se levante. Amém? Efésios 1. Efésios 1, 12.
com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo, em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem tem... Veja como eu falei no princípio. Primeiro, você recebe o dom da... Bora, igreja! Da salvação. Em quem também vós confiaste, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, irmãos? Busque, busque, busque. Lembre-se disso. Não aceite entrar aqui ou entrar na oração e sair do mesmo jeito que você entrou. Se apaixone pela presença de Deus. Não seja somente um ouvinte das experiências dos outros. Não seja somente um ouvinte. Seja praticante. Experimente. Ele te oferece um banquete e te diz: coma, beba. Não tem cabimento Deus te oferecer uma mesa farta e você só olhar e sair. Se você ainda não deseje, busque por persistência e peça para que Ele queime seu coração. Peça para que Ele queime. Romanos 8. Mais uma vez, Romanos 8. Romanos 8, 7. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Preste atenção. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é? Então, irmãos, nós precisamos. Você foi salvo? Amém. Agora é contigo. Busca revestimento. Ai, irmã, que repetitiva. Porque já era para você ter buscado faz tempo. São princípios que vão passando. Muitos aqui já passaram por outras casas, outras igrejas, outros ministérios. Muitas das vezes você acaba encontrando pregadores, líderes, que vão dizendo para você: é isso aí, irmão, você já foi salvo? Você vai vindo assim, bota o teu dízimo aqui, vai vindo assim, e Cristo vai fazendo, e você vai se apropriando das bênçãos de Cristo, daquilo que Cristo fez, e vamos indo assim. Busque diligentemente ser cheios da presença do Espírito Santo, revestidos de poder, para que você possa suportar o que há de vir. Nós não sabemos quando será o dia e a hora que o noivo vem. Não seja como aquelas 5 loucas. Todo mundo sabe quem é as 5 loucas?
Seja como as cinco prudentes, que não faltou óleo, que estava esperando o noivo, queimando. Colocando fogo em outros. Eu sonho, irmãos, em ver essa casa cheia. Não de pessoas vazias, mas de pessoas queimando pela presença dEle. Desejando Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Efésios 5. Irmãos, outra coisa também que me entristece muito e que a gente tem visto, né? Essa frieza adentrando, não falando só daqui, irmãos, que a gente, né, conhece muitas pessoas de outros lugares e conversa com irmãos de outros lugares. E é notório que está se levantando uma geração dentro da casa de Deus que não está conseguindo se conectar. E os que ficaram estão apagados. Estão sem ânimo. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito. Nesses últimos dias, nós temos visto os crentes perdendo o temor e dizendo que tudo pode. Estão buscando, sabe o que, irmãos? Deixar o Espírito Santo? Estão buscando em vinhos, buscando em cervejinhas, em bebedices. Ah, irmã, mas um pouquinho pode. Um pouquinho pode. Vai brincar na beira do precipício. Não existe distância segura na beira do precipício. Embriagai-vos com o Espírito Santo. Essa pessoa, irmão, tu me perdoa se você faz isso, mas eu não acredito que uma pessoa passando horas em oração, buscando a Deus, se levanta da oração, cheio do Espírito Santo. Ô esposa, espera um pouquinho aí que eu vou ali buscar uma cervejinha e já volto. Deixa isso aí, irmãos, para aqueles que estão fracos, para aqueles que têm que esquecer da sua vida amarga. Você não. Vai lá no quarto, que lá tem vinho puro, vinho novo. Ei, tu gosta de ficar alegrinho com vinhozinho? Cara, mulher que está aqui, não faz isso. Não deixe isso entrar na tua casa, na tua mente. E muitos desses líderes que têm se embriagado, têm pregado contra o Espírito Santo, falando que ele não é um arrepio, falando que ele não é o cai-cai. Eu sei o que é o teu cai-cai. Não deixe isso acontecer com você. Não deixe. O Espírito Santo é sim um arrepio. Ele é choro. Ele toma todos os sentidos da tua alma. Ele te traz cura. Ele te traz alegria. Você se embriaga na presença dele. Como eu disse para você,
Eu tive, irmãos, muitas experiências com Ele, sobrenatural. Eu não estou falando de um misticismo cego. Não. Em concordância com a palavra. Caminhe. Coerente. O Espírito Santo, ele não vai permitir que você escorregue. Não peque. Quando você vê alguma igreja, como colocam aí na internet, rola muito, do mover do Espírito Santo. Irmão, existe muito misticismo, muita mentira. Existe. Porque é algo muito fácil de ser forjado. Vamos dizer assim, né? E muitos abusadores usam disso. Usam disso. Como existe muito pastor ladrão e muito pastor honesto, pago, né? Pelo aquele que é ruim. Como muito policial em todas as áreas, né, irmãos? Não deixe isso apagar a chama que tem no teu coração. Role, chore na presença de Deus. Dê liberdade para o Espírito. Dê liberdade. Amém. Não permita que as coisas do mundo invadam a tua alma, te atraiam mais do que o Espírito Santo. Não permita. Não se embriagueis com essas coisas. Deixe isso fora da tua mente. Busque aquilo que é eterno. Busque o Espírito do Pai. Como que você vai querer um dia estar com o Pai? Não entristeçais o Espírito Santo, a Bíblia diz. Não entristeçais o Espírito Santo. Cuidado. Cuidado. Quando você fala um dos outros. Quando você não é leal, quando você não é fiel. Quando você expõe coisas que pessoas te confidenciaram. Como se você quisesse ajudar. Ai, irmão, fazer o quê, né? Ele é assim. Cuidado. Cuidado. Escolha bem suas amizades. Se você está fraquinho, observe. Vê se você acha um Paulo aí do seu lado. Vê se você pode encostar em alguns irmãos. Irmão, eu agradeço muito a Deus. Porque o meu marido, ele não estudou teologia. Mas eu digo que ele é um pouco teólogo autodidata pelo Espírito Santo. E por mais que eu tenha o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele me guia em toda a verdade, às vezes eu me emociono com alguma palavra, sabe? Aí eu vou lá e falo para ele. A gente está em constante conversa sobre a palavra de Deus. E a gente acorda, a gente dorme falando da palavra, a gente acorda falando da palavra. Hoje de manhã eu acordei com essa mensagem e o Espírito falando, eu não me lembrava onde ele tinha sido batizado. Não sei se o pastor Eduardo lembra. Lembra, pastor? Que ele foi batizado na sua casa, você estava orando. Você estava só o senhor, ou tinha mais gente junto. Sabe, essa comunhão. E de você estar podendo falar com alguém. E o meu marido, muitas vezes, ele tem sido essa pessoa. Que ele diz assim, parece assim que a Bíblia se abre para ele, assim, ele está vendo na frente dele de Gênesis e Apocalipse. Converso muito com o pastor também, mando palavras. E, né, quando é yes, quando não, né? Que bom ter pessoas assim, irmãos. E ele diz, o Mari, ó, Mari. Aí ele fala assim, mas lá, em tal, tá isso. Renerro. Aí vou lá ver. Ah, tá. Então não era isso, então eu entendi errado. A gente precisa, irmão. Porque nós somos fracos. Não é pecado.
Nós temos fraquezas. Não é as nossas fraquezas e a nossa humanidade que nos afasta de Deus, e sim o pecado. Ninguém sabe tudo. Eu preciso de você. E você não sabe. Ninguém sabe tão pouco que não tem o que ensinar para alguém. Você tem muito a contribuir na minha vida. Muito. Assim como tem na vida do meu esposo, assim como tem na vida da pastora, da irmã Antonieta, do nosso pastor. Nós precisamos de vocês, vocês precisam de nós. Amém? E é essa mensagem que eu queria deixar. Não sei se eu já passei, foi do horário, né, pastor? Então eu gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pé. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração. E faça essa oração comigo. Pai, que o teu Santo Espírito tome agora, Senhor, direção da minha vida, direção da minha alma. Que eu possa ser guiado por Ti. Que eu possa ser cheio de Ti. E que eu não venha, Senhor, ver mais com os meus olhos carnais, mas que eu possa contemplar com os Teus olhos tudo aquilo que o Senhor já fez por meio de Cristo. Amém? Agora eu quero deixar você orar, irmãos. E que você clame. Clame. E busque a Ele como você nunca buscou. Ore a Ele. Peça a Ele pelo seu Santo Espírito. Comece a glorificar Ele. Diz a Ele que Ele é santo. Glorifique a Ele. Aleluia, Jesus. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Faz em nós, Senhor, e através de nós, nessa geração, Pai, que arde em nossos corações uma fome, uma sede pela Tua palavra, Senhor. Espírito Santo, amigo Espírito Santo, toma-nos, Senhor, aviva-nos, Jesus. Assim como o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica, Senhor. Vivifica teus filhos. Vivifica esta casa. Vivifica, Senhor. Para florescer a verdadeira semente em mim. Vivifica, Senhor. Ajuda dele. Peça para ser cheio. Eu não posso pedir por você. Botado fora da videira. Clame a Ele. Busque a Ele. Na poda
Nós te agradecemos, Espírito Santo. verdadeira semente em mim Nós te agradecemos, Jesus, para florescer. por todo amor com o qual o Senhor nos amou. Porque o Senhor viu aquilo que nós não estamos conseguindo ver. E o Senhor amou aquilo que nós não estamos conseguindo amar. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Peça, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.